Oi, eu sou a Vanessa dos canais Diva Crochetaria e na aula de hoje vou mostrar para vocês o passo a passo para fazer esse dino em amigurumi. Bom, ele foi apelidado carinhosamente de Dino Bell. Olha só a fofura que ele é. Vou deixar a especificação de fio, os materiais que vamos precisar para a aula, tudo na descrição do vídeo, assim como o tamanho da peça e qual o valor que eu cobro por ela também. Essa peça é de minha autoria, foi 100% criada por mim. Eu espero que para você que esteja do outro lado, seja uma aula divertida, que você faça com muito amor. Lembrando que se você fizer essa peça pela minha aula, me marca nas redes sociais que eu vou adorar ver como ficou o seu Dino Bell. Eu vou começar fazendo os bracinhos. Então, vou começar com 6 pontos baixos no círculo mágico. Fiz aqui o círculo mágico, agora eu faço 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu puxo aqui o fio totalmente. Então, na volta 1, ficamos com 6 pontos baixos. Na volta 2, eu vou fazer 6 aumentos. Então, no primeiro ponto, eu faço um ponto baixo e no mesmo ponto mais um ponto baixo junto, que é o aumento. E aí, nos próximos pontos, 2 pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a volta 2, ficamos com 12 pontos baixos. E agora, na volta 3, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Fiz um ponto baixo e no próximo ponto, um aumento, que são 2 pontos baixos juntos. Então, vou fazer essa repetição de um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Finalizei a minha volta de número 3, fiquei com 18 pontos baixos. Agora, na volta 4 e 5, vamos fazer ponto sobre ponto. Então, os mesmos 18 pontos baixos que a gente tem na volta de número 3, vamos ter na volta 4 e 5 também. Estou usando aqui meu fio como próprio marcador, o fiozinho que sobrou aqui do meio. Fiz aqui 2 voltas de ponto sobre ponto e continuamos com os mesmos 18 pontos baixos. Na volta de número 6, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, no primeiro ponto, eu faço um ponto baixo e no próximo uma diminuição. Pego uma alcinha, 2 alcinhas, puxo tudo junto e faço uma diminuição. Então, vamos fazer essa repetição por toda a volta. Finalizei a minha volta de número 6 e ao final da volta nós ficamos com 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 12 voltas. Vou marcar aqui onde é o meu primeiro ponto. Vou fazer 12 voltas sem nenhum aumento e nenhuma diminuição. Vai ser 12 voltas com os mesmos 12 pontos baixos que temos aqui. Finalizei as 12 voltas que eu precisava. Agora, eu vou dobrar aqui no meio, dessa forma. E vou unir uma parte na outra. Vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu uni aqui com 5 pontos baixos. Agora, eu vou cortar um fio longo, pra gente já fazer o detalhe da patinha aqui, dos bracinhos. Vou pegar esse fio aqui,
Com o auxílio da agulha, eu vou trazer ele aqui na segunda volta. Então, tem a primeira e a segunda. Trouxe aqui para a segunda volta. Agora, eu vou fazer aqui, vou contar 1, 2, 3. 3 carreirinhas. De onde está meu fio. Novamente, 1, 2, 3. Entre a terceira e a quarta carreirinha, vou posicionar a agulha aqui e volto no mesmo ponto onde eu coloquei o primeiro fio, onde eu iniciei. Assim. Então, entre esse fio aqui, onde passamos o fio, ficou 1, 2, 3 carreirinhas. Novamente, vou passar 4 vezes. 2, 3 e 4. Passei 4 vezes. Pulo aqui 2 pontos pro lado. Conto aqui 1, 2, 3 carreirinhas. Entre a terceira e a quarta, venho passando aqui 4 vezes também. 1, 2, 3 e 4. Certo? Ficou assim. Agora, mais uma vez. Conto 2 pontos para o lado. A partir de onde está o meu fio, eu conto 1, 2, 3 carreirinhas. E entre a terceira e a quarta carreirinha, venho fazendo o detalhe aqui. Faço 1, 2, 3 e 4. Ficou assim. Agora, é só eu guardar aqui meu fio. Vou passar aqui em qualquer ponto. Vou dar um nozinho. E vou esconder esse fio dentro da peça. Não precisa deixar fio longo para a gente fazer a costura, tá? Inclusive, temos que ter prioridade com os bracinhos, eles têm que ser os primeiros a serem feitos, pois a gente não vai costurar os bracinhos. Ele vai ser colocado juntamente com o corpo, conforme a gente for crescendo aí, colocando mais e mais carreirinhas. Vamos colocar ele já junto com os pontos baixos, sem precisar fazer costura. Fiz um bracinho, agora você volta o vídeo e faz o mesmo bracinho novamente. Eu já fiz o outro aqui, já tenho 2 bracinhos aqui, fiz a mesma repetição, a mesma coisa. Então, tenho 2 bracinhos, só voltar o vídeo e fazer o outro bracinho igual. Agora, a gente vai fazer as perninhas. As perninhas também, nós precisamos de 2. Então, vocês vão fazer uma perninha, cortar o fio e depois repetir o padrão da perninha novamente. Porém, na segunda perninha, a gente não vai cortar o fio, que a gente vai fazer a junção das 2 pernas e dar continuidade no corpinho. Então, vou começar aqui com 6 pontos baixos no círculo mágico. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na volta 1, ficamos com 6 pontos baixos.
Na volta 2, eu vou fazer 6 aumentos. Então, faço um ponto e 2 pontos juntos aqui. Então, vai ser 2 pontos baixos para cada ponto de base. Vamos repetir essa sequência por toda a volta. Finalizei a minha volta de número 2 e fiquei com 12 pontos baixos. Na volta 3, eu vou fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Então, a sequência de um ponto baixo e um aumento vai ser por toda a volta. Vamos fazer essa repetição por 6 vezes. Um ponto baixo e um aumento. E no final da volta, vamos ter 18 pontos baixos. Finalizei a minha volta de número 3, ficamos com 18 pontos baixos. Agora, na volta de número 4, não vamos fazer nenhum aumento. Eu tenho aqui duas alcinhas, a da frente e a de trás, certo? As duas alcinhas aqui do ponto. Vamos trabalhar somente nas alcinhas de trás, que é para fazer o pequeno relevo. Vou mostrar aqui para vocês. Para fazer esse relevo aqui de baixo. Então, vou trabalhar aqui 18 pontos baixos, vou fazer ponto sobre ponto, pegando somente na alcinha de trás. Finalizei a minha volta de número 4, continuei aqui com 18 pontos baixos, porém, trabalhei somente na alcinha de trás. Agora, eu vou fazer 6 voltas com os mesmos 18 pontos baixos. Eu já tenho uma volta aqui, agora eu vou fazer mais 6. No total, a gente vai ter 7 voltas sem nenhum aumento. Finalizei as minhas 6 voltas, contando com aquela primeira voltinha que tínhamos feito aqui nas alcinhas de trás, ficamos com um total de 7 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas aqui. Como eu havia dito, precisamos de duas partes iguais a essa. Então, eu já fiz uma, já cortei o fio, já fiz o arremate e essa aqui é a segunda. Então, da segunda, não vamos cortar o fio. Vou fazer a junção das duas peças agora. E aí, esquecendo de uma diquinha para vocês, tá? Coloca um pouquinho de cola aqui na parte de dentro para ficar durinho. O meu ficou aqui bem durinho, bem firme. E isso é para quando a gente pôr o enchimento aqui, não estufar aqui no fundo e não perder o formato. Então, tanto nessa quanto nessa aqui também, eu coloquei um pouquinho de cola na parte de dentro aqui. O meu trabalho, eu estou usando aqui o fio para marcar início e final de carreira. E é muito importante você marcar aí onde que está começando, onde que está terminando o trabalho, para você não se perder, certo? Então, aqui na segunda perninha que eu fiz, vou fazer uma, duas correntinhas. Posso vir aqui em qualquer lugar da outra perninha e prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou prender aqui, bem onde eu terminei, vou prender com um ponto baixíssimo aqui. Então, aqui é o seguinte, fiz duas correntinhas e juntei aqui na outra peça com um ponto baixíssimo. Aqui eu tenho 18 pontos baixos, aqui eu tenho 18 pontos baixos e aqui eu tenho duas correntinhas, certo? Então, já vou marcar aqui que esse aqui vai ser o meu início de carreira. No próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Aí, esse ponto baixo vai ser o meu primeiro ponto da volta. Então, eu vou seguir fazendo aqui pontos baixos até chegar aqui do outro lado das correntinhas, do outro lado aqui do trabalho, nessa pontinha aqui. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
e no último ponto aqui, 18. Fiz 18 pontos baixos. Aqui, do primeiro lado das correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. São 2 correntinhas, vou fazer na primeira correntinha. É bem chatinho de pegar aqui essa parte. Fiz aqui um ponto baixo. Na outra correntinha, outro ponto baixo. Certo? 2 pontos baixos nas correntinhas. Agora, venho aqui do outro lado da peça, dando continuidade, e faço aqui 18 pontos baixos novamente. Cheguei aqui no final da volta, e eu vou fazer nas 2 correntinhas 2 pontos baixos. Então, aqui vai 1 e 2. Pronto, finalizei aqui essa volta, que foi a da junção. Vou explicar novamente aqui para vocês. Desse lado, temos 18 pontos baixos, desse 18. Como as correntinhas trabalhamos de um lado e do outro, então aqui eu tenho 2 pontos baixos na correntinha de um lado e 2 pontos baixos na correntinha do outro lado. Então, 18 mais 18 é 36. 2 pontos de um lado, 38. 2 pontos do outro, 40. Então, no total, temos que ter 40 pontos baixos aqui por toda a volta da peça. Se o seu deu mais ou menos, dá uma olhadinha aí no que você fez de diferente. Tem que ter 40 pontos baixos certinhos. Então, essa volta aqui que a gente fez a junção e fez os 40 pontos baixos aqui por toda a volta, eu vou colocar ela como volta de número 1, ok? Então, já move aí teu marcador, deixa aqui bem no comecinho. Essa foi a nossa volta de número 1 e ficamos com 40 pontos baixos. Volta número 1 a partir da junção, tá bom? Então, novamente, essa é a nossa volta de número 1 a partir da junção. Na volta 2, eu vou repetir os mesmos 40 pontos baixos. Então, como eu tenho 40 pontos baixos na volta anterior, nessa próxima volta, vou só fazer ponto sobre ponto sem nenhum aumento. Finalizei a minha volta 2, fiz pontos baixos por toda a volta e fiquei com 40 pontos baixos. Na volta 3, vou fazer uma pequena sequência aqui. Tem que ter muita atenção nessa parte, tá? Então, na volta 3, vamos precisar de um pouquinho de atenção. Vai ser uma repetição que vai mudar bastante, então precisa ter um pouquinho mais de atenção. Bom, no primeiro ponto da volta, começo fazendo um aumento. Fiz um aumento, no próximo ponto, um ponto baixo. Depois, um aumento novamente. Depois desse aumento, eu faço 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Depois de fazer 13 pontos baixos, eu faço um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo.
No próximo ponto, um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Então, depois daqueles 13 pontos baixos que fizemos, eu fiz aqui uma sequência de um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e, por fim, um aumento, certo? E os aumentos ficaram aqui, bem no meinho das duas pernas, pegando um pouquinho de um e de outra, certo? Agora, eu dou continuidade fazendo 13 pontos baixos. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos. Estamos quase chegando no finalzinho aqui. Depois dos 13 pontos baixos, eu faço um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo. Novamente, eu faço um aumento. E, por fim, faço um ponto baixo. Pronto. Essa aqui foi a nossa volta de número 3. E eu fiquei com 48 pontos baixos. Depois de finalizar a volta de número 3, que ficamos com 48 pontos baixos, da volta 4 até a volta de número 12, vamos fazer os mesmos 48 pontos baixos, certo? Não vai ter nenhum aumento. Então, eu vou adiantar o meu trabalho aqui e eu volto quando eu tiver feito essas voltas aqui, tá? Então, da volta de número 4 até a volta de número 12, vou fazer somente ponto sobre ponto. Dá um total aí de 9 voltas, somente de ponto sobre ponto, sem nenhum aumento e nenhuma diminuição. Já terminei aqui as minhas 9 voltas de ponto sobre ponto, lembrando que fizemos da volta de número 4 até a volta de número 12, que dão 9 voltas somente de ponto sobre ponto. Agora, na volta de número 13, eu vou fazer a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Já tenho aqui 1, 2 pontos, 3 e 4. E aqui, uma diminuição. Então, essa sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição vai ser por toda a volta. Finalizei a minha volta de número 13. Fiz aqui a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por 8 vezes e fiquei com 40 pontos baixos. Na volta de número 14, vou fazer somente ponto sobre ponto. Então, não vou fazer nenhuma diminuição. Vai ser os mesmos 40 pontos baixos que temos aqui, vamos fazer na próxima volta também. Finalizei a minha volta de número 14, continuei aqui com os mesmos 40 pontos baixos. Agora, na volta de número 15, eu vou fazer uma sequência de diminuições. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e uma diminuição. Então, vou fazer essa repetição por toda a volta. Finalizei a minha volta de número 15, fiz aqui 3 pontos baixos e uma diminuição e fiquei com 32 pontos baixos. Nas voltas 16, 17, 18 e 19, eu vou fazer ponto sobre ponto, sem nenhum aumento e nenhuma diminuição. Os mesmos 32 pontos baixos que temos nessa volta, vamos fazer por mais 4 voltas seguidas. Então, vou adiantar o meu e assim que eu tiver com as 4 voltas já concluídas, eu volto com vocês. Finalizei aqui minhas 4 voltas. Lembrando de sempre pôr fibra
Conforme formos crescendo aqui, fazendo mais carreirinhas, a gente vai pondo fibra, ok? Agora, a gente vai fazer a junção aqui dos bracinhos. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou fazer 7. Fiz aqui 7 pontos baixos. Agora, eu pego o primeiro bracinho. Vou colocar bem juntinho aqui. Lá no comecinho, quando a gente fez a junção do bracinho aqui, que dobrou ele ao meio, a gente fechou com 5 pontos baixos, certo? Então, aqui, eu vou pegar um ponto daqui e um ponto do corpinho. Então, a gente vai fazer isso por 5 vezes, 5 pontos baixos, na verdade. Vou pegar aqui 5 pontos baixos. Vou pegar aqui 1. Aí, eu pego um ponto do bracinho e um ponto do corpinho. 2. 3. 4. E 5. Pronto, já colocamos aqui o primeiro bracinho. Agora, eu faço 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, vou fazer mais um. 11, acho que vai ficar melhor assim. Então, eu fiz aqui 11 pontos baixos. Recapitulando aqui, fiz aqui da minha marcação até aqui 7 pontos baixos, 5 pontos baixos fazendo a junção do bracinho no corpo, e aqui eu fiz 3, 6, 9, 10, 11 pontos baixos. 11, e agora, novamente, eu vou posicionar o outro bracinho e fazer a junção também. Pegando um ponto do bracinho, ponto baixo do bracinho e o ponto baixo do corpinho. 1. 2. 3, tá bem difícil esse. 4 e 5. Prontinho. 5 pontos baixos. Agora, é só terminar de fazer os pontos baixos até chegar no final aqui. Aqui, eu finalizei aqui com 4 pontos baixos. Sobraram aqui 4 pontos baixos e foi o que eu fiz. No total, a gente continua com os mesmos 32 pontos baixos. Aí, essa aqui foi a nossa volta de número 20. Vou encher aqui um pouquinho mais o meu, pra gente dar continuidade. Bom, na volta número 21, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Vamos fazer essa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ok? Fiz aqui 2 pontos baixos e uma diminuição, fiz a repetição por toda a volta e fiquei com 24 pontos baixos. Agora, nós já vamos dar início à cabeça. Agora, na volta 22, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, os mesmos 24 pontos que a gente já tem, vamos só repetir os mesmos 24 pontos, ok?
Finalizei aqui a minha volta de número 22, continuei com os mesmos 24 pontos baixos. Agora, na volta de número 23, eu vou fazer a sequência por toda a volta de 2 pontos baixos e um aumento. Então, vai ser somente essa repetição. 2 pontos baixos e um aumento. Já finalizei a volta de número 23 e fiquei com 32 pontos baixos. Lembrando de sempre adicionando fibra ao decorrer aí que a gente vai produzindo a peça, ok? Agora, na volta de número 24, vamos precisar de um pouquinho de atenção, hein? Bora lá. Vou mover aqui meu marcador de lugar. Então, eu vou começar fazendo 2 pontos baixos e um aumento 4 vezes. 1, 2, aqui, um aumento. Vou fazer essa repetição de 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. Essa parte aqui da repetição eu vou deixar na tela para vocês, que às vezes só a gente falando pode se confundir na hora de colocar os pontos, tá? Então, vou deixar aí na tela para vocês toda a repetição da volta de número 24, ok? Então, vou dar continuidade aqui. Fiz 2 pontos baixos e um aumento. Vou dar continuidade e fazer o restante da sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Terminei aqui minha sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. Agora, a partir daqui, aqui no último ponto que a gente fez, ficou um aumento, mas a gente não vai contar esse aumento, ok? Então, a partir daqui, a gente vai fazer 11 aumentos seguidos. Bom, já fiz o meu aqui, já adiantei. Fiz aqui 11 aumentos seguidos. Agora, eu dou continuidade fazendo 2 pontos baixos. Então, vou aqui. 1, 2 e um aumento. Novamente. 1, 2 e um aumento. Bom, bora lá dar continuidade. Eu finalizei aqui o meu. Teve um cortezinho aí no final, porque eu mesma acabei errando, eu acabei pulando um ponto aqui. Como os pontos ficam tudo bem juntinho aqui por conta dos aumentos, eu acabei pulando aqui 2 pontinhos. Mas vou recapitular com vocês, lembrando que estou deixando aí na tela a sequência dessa volta, que essa aqui é a volta de número 24, ok? Então, eu fiz aqui uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. Depois, fiz a sequência de 11 aumentos seguidos. E depois, eu fiz a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Certinho? Então, no final da volta, a gente ficou aí com 50 pontos baixos. Agora, na volta 25 e na 26, eu vou fazer somente ponto sobre ponto. Então, na volta 24, a gente ficou com 50 pontos baixos. Então, na volta 25 e 26, eu vou fazer somente ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as 2 voltas que eu preciso, vou adiantar aqui, e eu já volto com vocês para a gente dar continuidade. Pronto, finalizei aqui as 2 voltas, a volta 25 e a 26, e continuamos aqui com 50 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira 27. Eu sei que vocês devem estar se perguntando por que do nada mudou o cenário, mudou aqui a peça que eu estou fazendo, a cor. O que acontece é que depois que eu já tinha disponibilizado o vídeo, a partir da carreira 27, que é a carreira que a gente vai fazer agora, eu tinha deixado o padrão de forma errada, tá? Estava com um erro e eu resolvi reparar esse erro, retirando o restante do vídeo que eu já tinha feito e colocando esse aqui, né? Fazendo aqui o padrão certinho para vocês, pois não é justo. Se eu tenho que pôr uma aula aqui, essa aula tem que ir certo. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Fiquem tranquilos, tá? Que agora o padrão tá certinho. Eu não sei se todos já tinham visto que tinha um erro a partir dessa volta aqui,
na aula que eu já tinha disponibilizado, mas eu resolvi reverter a situação, né? No caso, resolver o problema e gravar aqui. Tanto que eu nem coloquei bracinho, gente, era só mesmo para gravar a partir da volta que deu erro mesmo, tá bom? Então, aqui agora a gente vai fazer a volta de número 27. Ok, na volta 27, nós vamos fazer 15 pontos baixos. Fiz aqui 15 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer um aumento e um ponto baixo por 10 vezes. Então, vai ser essa repetição. Um aumento e um ponto baixo por 10 vezes. Então, eu fiz aqui um aumento e um ponto baixo por 10 vezes. Agora, eu termino a volta fazendo 15 pontos baixos. Bom, eu finalizei aqui a minha volta de número 27 e eu fiquei com 60 pontos baixos. Então, vocês podem contar aí bem direitinho que vai ter 60 pontos baixos na volta de número 27. Agora, nas voltas 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, que no total são 7 voltas, a gente vai fazer os mesmos 60 pontos baixos, tá? Então, vão ser 7 voltas de ponto sobre ponto. Eu vou adiantar aqui o meu, fazer as 7 voltas. Como é somente ponto sobre ponto, vou agilizar aqui. Vocês façam aí o de vocês. Assim que eu já estiver com minhas 7 voltas de ponto sobre ponto, eu volto aqui com vocês, ok? Prontinho, já terminei aqui as 7 voltas e a gente continuou com os mesmos 60 pontos baixos. Na volta de número 35, vamos fazer 15 pontos baixos. Fiz aqui 15 pontos baixos, agora eu vou fazer a sequência de uma diminuição e um ponto baixo por 10 vezes. Fiz aqui uma diminuição e um ponto baixo por 10 vezes. Agora eu termino a volta fazendo 15 pontos baixos. Bom, eu fiz aqui a sequência de 15 pontos baixos, uma diminuição e um ponto baixo por 10 vezes e terminei com 15 pontos baixos. Fiquei no final da volta com 50 pontos baixos. Na volta de número 36, eu vou fazer os mesmos 50 pontos baixos. Então, essa aqui vai ser só ponto sobre ponto. Já finalizei a minha volta de número 36, agora na volta 37, vamos fazer 14 pontos baixos. Já fiz aqui 14 pontos baixos, agora eu faço uma diminuição e um ponto baixo por 8 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo por 8 vezes. Já fiz aqui uma diminuição e um ponto baixo por 8 vezes. Agora eu termino a volta fazendo 12 pontos baixos. Eu finalizei aqui a minha volta de número 37. Fizemos a sequência de 14 pontos baixos, uma diminuição e um ponto baixo por 8 vezes e finalizamos a volta com 12 pontos baixos. E ficamos com 42 pontos baixos por toda a volta. Agora, nas voltas 38, 39, 40, 41 e 42, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, os mesmos 42 pontos baixos que a gente tem agora, a gente vai fazer por mais 5 voltas seguidas, ok? Então, vou adiantar aqui minhas 5 voltas que eu preciso
e aí já volto com vocês pra gente aplicar os olhinhos, tá? Então, são 5 voltas de ponto sobre ponto, os mesmos 42 pontos baixos. Já finalizei aqui as minhas 5 voltas e já fiz também a marcação dos olhinhos aqui. Depois de fazer as 5 voltas, a gente fez a volta 38, 39, 40, 41 e 42. E no final da volta, a gente ficou aqui com os mesmos 42 pontos baixos, tá bom? Confere aí se a quantidade de pontos está tudo bem certinho. Então, onde que eu vou posicionar os olhinhos? Eu tenho aqui 5 voltas retas. Então, a partir da minha marcação aqui de começo de carreira, eu vou aqui 1, 2, na segunda carreira, ok? Porque os olhinhos a gente vai colocar entre a segunda e a terceira carreira reta. Aí eu vou contar aqui 17 pontos baixos na segunda volta aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Aí aqui eu faço a minha marcação do primeiro olhinho, tá? Contei 17 pontos baixos e marco aqui o primeiro olhinho, entre a volta 2 e a volta 3 das carreirinhas retas aqui. Depois eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu conto 9 pontos baixos. E entre o ponto 9 e o ponto 10, eu faço outra marcação, ok? Deu para entender direitinho? Contei aqui, entre a volta 2 e 3, 17 pontos baixos. 2 e 3 as carreiras retas, tá, gente? Contei 17 pontos baixos, marquei o meu primeiro olhinho. Contei 9 pontos, marquei meu segundo olhinho. Aí, entre um olhinho e o outro, a gente vai ter 7 pontos baixos. Depois que a gente coloca os olhinhos, entre um e o outro, a gente fica com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bem aqui no cantinho, tá? Então, é isso aqui. Bom, agora a gente vai voltar para o vídeo original, né? Do começo, o que a gente estava fazendo, que era nessa cor aqui. Vou voltar. Não se preocupem, tá? Podem fazer aí tranquilamente, que o padrão tá certinho. Mas se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Lembrando que o seu feedback para o meu trabalho é muito importante para que a gente possa estar reparando os erros, para que a gente possa tá trazendo um conteúdo melhor ainda da próxima vez. Agora, na volta de número 43, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por 14 vezes. Então, essa vai ser a sequência da volta de número 43. Um ponto baixo e uma diminuição por 14 vezes. Já finalizei aqui a minha volta e fiquei com 28 pontos baixos. Agora, na volta 44 e 45, eu vou fazer somente ponto sobre ponto. Os mesmos 28 pontos baixos que temos aqui, vamos fazer por mais 2 voltas seguidas. Já finalizei aqui as minhas 2 voltas. Agora, na volta número 46, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 7 vezes. Já finalizei aqui a minha volta. Eu fiquei com 21 pontos baixos. Na volta 47, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 7 vezes. Finalizei aqui mais uma volta. Foi a volta de número 47 e eu fiquei com 14 pontos baixos. Agora, na volta 48, eu vou fazer 7 diminuições.
Bom, sobrou aqui 7 pontos baixos. Agora é só finalizar com um anel mágico invertido. Prontinho, primeira parte finalizada. Lembrando que a segunda aula já está disponível no canal. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilha com quem também quer fazer essa peça. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou te responder. Até a próxima aula!